queridos, eu sou a professora Carmen Silvia, de Gramática e Redação, do Colégio Anglo, Itu e Salto. E eu sou a professora Helena, Gramática e Redação, Colégio Anglo, Itu e Salto, alunos diferentes, mas o mesmo objetivo. Primeiramente, nós gostaríamos de dar os parabéns para vocês, para quem chegou para a segunda fase. E nós estamos aqui para dar as últimas dicas, né, para a prova de redação, primeiramente da Unesp. Gente, essas provas estão agendadas para os dias 15 e 16 de dezembro, é um domingo e uma segunda-feira, e são 4h30 de prova, serão. No primeiro dia vocês vão ter 24 questões que podem ser desdobradas em um A, um B, um C, 12 de ciências humanas, 12 de ciências da natureza e matemática. Lembrando que a Unesp valoriza muito essa área da filosofia e sociologia. Portanto, aproveitem para rever algumas coisas relacionadas a essa área, porque elas vão ser muito úteis na hora de vocês também responderem as questões. Segundo dia, são 12 questões de linguagens e códigos, e aqui entramos nós com as dicas de redação. Bom, a FUNESP é a instituição que faz as provas da Unesp, da FAMEMA, da FAMEP, da Unifesp. E nós temos observado nos últimos anos que a FUNESP vem priorizando temas polarizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem duas possibilidades de tese, tá? Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Isso é muito importante deixar claro para o corretor qual é o seu posicionamento frente a uma questão que provavelmente é polêmica. Qual é a nossa dica para você na hora de escolher a sua tese, na hora que você estiver projetando o seu texto, planejando o seu texto? Escolha a tese com a qual você se sente mais à vontade, a qual prevê mais argumentos, mais repertórios, mais conhecimento. Isso vai garantir um texto mais bem feito e mais completo, ok? Então vamos só revisar um pouquinho alguns temas que já caíram para vocês entenderem o que é esse tema polarizado. Lembrando que se a proposta trouxer uma pergunta, a tese deve ser uma resposta a essa pergunta. E aqui a gente vai ver algumas situações concretas disso. Por exemplo, em 2018, a Unifesp, o vestibular da Unifesp perguntava: as redes sociais estreitam os laços entre as pessoas ou as tornam egoístas? E aqui, apesar de haver sim argumentos para ambos os lados, o que se espera de um candidato é que ele se posicione, ele se alimente daquela, como a Carmen falou, daquilo que faz mais sentido, que é mais coerente com o pensamento dele e que, portanto, é mais fácil dele defender. E a partir daí você pode utilizar o seu repertório, outras coisas que você, filmes que você assistiu, conversas que você teve com os professores, dicas de livros, o que for necessário que você considerar para além daquilo que já vem como coletânea. Um outro tema bastante interessante e divisor de opiniões foi a Unesp 2018, com a questão do voto facultativo no Brasil, uma pergunta a qual deve ser respondida pelo candidato. Ao responder essa pergunta, ele vai decidir qual lado, né, se sim ou não, e aí ele precisa pensar em argumentos para a defesa do lado dele. Isso não quer dizer que ele não possa trazer argumentos contrários, desde que ele desconstrua ou que ele enfraqueça essa argumentação contrária, ok? E vamos aos critérios de correção. Queridos, vocês têm 3 critérios. O texto de vocês vai ser avaliado a partir de abordagem da proposta e do tema. Nesse critério, é muito importante que vocês considerem as palavras-chave que estão na frase temática, não as desconsiderem, usem essas palavras-chave na introdução e, inclusive, para a manutenção do tema, em alguns momentos, no desenvolvimento do texto. Lembrando que a Unesp gosta da tese clara e explícita no primeiro parágrafo. Então você começa contextualizando o tema e já fecha a introdução com a sua tese, ok? Depois vem tipo de texto e coerência, que ele vai trabalhar com a tipologia dissertativa-argumentativa, ou seja,
texto sem marca de autoria, sem marca de pessoalidade, eu acho que, na minha opinião, sem interlocução com o leitor. Se você, às vezes acontece assim, isso pode te prejudicar, é um jeito de tornar impessoal sem ser, isso é entendido como interlocução, né, Carmen? Isso. E não pode. E um outro ponto importante para esse critério, né, é a questão da coerência, no sentido de você, aquilo que você promete na introdução, na sua tese, por exemplo, uma tese específica que traga 2 aspectos que vão ser trabalhados, que eles sejam de fato trabalhados no desenvolvimento do texto. E sejam de forma bastante plena, no sentido de você mostrar causas e consequências, tentar fechar o argumento. Não deixe pontas soltas, isso pode comprometer a coerência da sua argumentação. E o último critério, que é o domínio da escrita. Então, tudo que você aprende nas aulas de gramática, você aplica na redação. Preste atenção à acentuação gráfica, à pontuação, faça um pente fino no final do texto, faça uma boa revisão gramatical, inclusive na propriedade vocabular, que é muito importante, e no uso dos conectivos, para que todo o seu raciocínio lógico apareça de forma bastante clara por meio das conexões que você vai fazer. Ou seja, uma releitura criteriosa antes de entregar é fundamental, não deixe passar nada. Bom, vamos lembrar então as últimas dicas para vocês tirarem a nota máxima. Gira em torno de 30 e 32 linhas as redações da VUNESP, né? Então você tem aí o máximo de 30 linhas basicamente para fazer uma dissertação. A pontuação, 28 pontos na Unesp, a nota que você tem, máxima. Use bem a coletânea e não deixe de trazer algum repertório externo para você conseguir essa nota máxima. Como você tem 30 linhas, você precisa trazer pelo menos 2 argumentos. Então, o seu texto provavelmente vai ter de 4 a 5 parágrafos. Isso depende do número de argumentos que você trouxer, né, Helena? Uhum. O que mais que é importante? Diferente do Enem, não há obrigatoriedade da proposta de intervenção, ou seja, você não precisa propor sugestões de enfrentamento de uma determinada questão. O que se espera é que você reflita a respeito, posicione-se e defenda de uma forma consistente e coerente essa sua posição. Isso quer dizer que você vai ter mais espaço para fazer a sua redação, porque você não vai ter que fazer aquela conclusão enorme que o Enem pede. E qual vai ser a sua obrigação na hora de concluir? Retomar a tese. Caso você consiga, você faz uma coesão com alguma ideia que você havia colocado, algum repertório, mas se você retomar a tese na conclusão, reafirmando-a, tá perfeito. E é isso, pessoal. A gente agradece, a gente espera que vocês arrebentem nessa sua prova. A gente sabe que muita coisa está em jogo, muitos destinos, e a gente sabe que vocês estão preparados para isso, né, Carmen? É isso aí. Então, boa prova e foco.